Amém. Estamos aqui com o pastor Luiz Carlos. Pastor, um destaque e um conselho para a juventude. Muito bem, irmãos. O encontro tem sido uma bênção para nós. Os destaques são vários, né? Mas lembrando aqui da mensagem que foi pregada na sexta-feira, e eu quero destacar este assunto. Todo companheirismo que vem de lá, de cima, ele faz unidade. E o aqui de baixo tem que estar em sintonia com aquele de cima. Um companheirismo verdadeiro. E é para isso que nós estamos aqui, porque nós estamos numa só fé, num só Senhor, num só batismo, num só Espírito. Tanto os irmãos mais velhos como os irmãos mais novos também. Fizeram uma pergunta para o irmão Brana na mensagem Perguntas e Respostas 14, a respeito de quando Jesus falou para Pedro apacentar as ovelhas, e na sequência ele disse para apacentar os cordeiros. Então perguntaram para o irmão Brana por que Jesus disse ovelhas e cordeiros. E nessa mensagem Perguntas e Respostas, número 14, a partir do parágrafo 80, o profeta diz que os cordeiros são os pequeninos, são os jovens, e as ovelhas são os irmãos mais velhos. E o grande destaque deste assunto é que o seguinte, que tanto os cordeiros pequenos como os cordeiros mais velhos, eles recebem o mesmo alimento. Então, mesmo sendo uma reunião para jovem, uma reunião para aqueles que não são tão jovens, não tem outro alimento. Então, tanto os cordeiros como as ovelhas, eles se alimentam do mesmo alimento. E o profeta diz que esse alimento é Cristo, que é o maná da igreja. Então o pastor deve alimentar essas ovelhas, esses cordeiros, com o mesmo alimento, que é o maná. Ele diz para nós assim: agora, a ovelha não crescerá se você não lhe der alimento de ovelha. A ovelha só crescerá se você der alimento de ovelha. Agora, e se você fritasse um hambúrguer grande desses para uma ovelha, ela não poderia crescer como aquilo, porque veja, aquilo não é alimento para a ovelha. Se eu preparasse um bom bife, não é alimento para a ovelha, e ela simplesmente não poderia comer aquilo. Isso é tudo, porque ela é uma ovelha, mas a ovelha gosta de alimento de ovelhas. Bem, então quando você tem um alimento, tem que alimentar o rebanho de Deus, não os alimente com alguma teologia feita por homens. Alimente-os na palavra, é daí que as ovelhas crescem. Então os cordeiros são os jovens, as ovelhas são os irmãos mais velhos, mas ambos têm que ser alimentados com o mesmo alimento. Eu creio que é isso que vocês estão fazendo, né? É um trabalho voltado para os jovens, para a mocidade, mas é com a mensagem que se alimenta os jovens, as crianças, os anciãos, e é isso que alimenta a nossa alma, né? Deus abençoe vocês, estão de parabéns. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Amém.